Graça e paz. Tudo bem com vocês? Como é bom estarmos aqui nessa terça-feira, onde mais uma vez nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Eu não sei você, eu estou com jejum, eu estou fazendo jejum e eu estou com fome. Por isso eu vou pregar bem rapidinho hoje, tá vendo? Pode ser? Estou brincando, estou brincando. É sempre bom fazermos jejum, é sempre bom estarmos com o Senhor e é sempre bom percebermos o agir de Deus nas nossas vidas. Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos sobre percebermos qual é a nossa real necessidade. Já para pensar que hoje, na nossa sociedade, no mundo em que nós estamos vivendo, normalmente as pessoas tendem a sentir que têm muitas necessidades, como se precisassem de muitas coisas para sobreviver, como se precisassem de muitas coisas para se sentirem satisfeitas, como se precisassem de muitas coisas para se sentirem realizadas. Mas o que eu tenho percebido é que na verdade a gente só se acerta, a gente só se sente bem com a gente mesmo quando a gente cumpre o verdadeiro desejo da nossa alma. E o verdadeiro desejo da nossa alma é algo muito simples, é algo fácil de ser encontrado. O desejo da nossa alma é viver uma vida de intimidade com Deus. E quando a gente vive essa vida de intimidade, parece que tudo flui a partir disso. Esses tempos eu estava assistindo uma pregação de um pastor que eu admiro bastante. E ele disse que bem no início do ministério dele, entrou um homem de uns 35 anos na sala dele. E ele começou a contar tudo aquilo que estava dando de errado. Ele falou assim: pastor, sabe qual é o maior problema da minha vida? É que tudo está dando certo. Tudo está caminhando conforme eu esperava, mas parece que eu não me sinto bem, eu não me sinto satisfeito, eu não me sinto feliz, eu não sei o que está acontecendo. Pastor, a minha família é abençoada, amo minha esposa, amo meus filhos. Pastor, na área financeira, Deus me abençoou muito mais do que eu imaginava. E tem mais, pastor, eu sou muito bem sucedido, eu estou fazendo tudo aquilo que eu quero, mas parece que eu estou triste. E naquele momento o pastor olhou para aquele homem e disse: eu sei qual é o seu problema. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você correu atrás de coisas que você achava ser o seu desejo, mas o seu maior anseio você ainda não cumpriu. Ele falou: não, pastor, você não está entendendo. Eu sou bem sucedido, eu tenho minha família, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo aquilo que eu sempre imaginei, tudo aquilo que os meus pais sempre sonharam, eu estou vivendo, mas nada está acontecendo. E aí o pastor falou: não. Sabe o que aconteceu? Você acabou cumprindo os desejos da sua ferida e não os desejos do seu coração. Talvez em algum momento da sua infância, da sua adolescência, você sentiu que você tinha que provar para os seus pais, provar para as pessoas que você era bom. E por isso você correu atrás de realizações, coisas, bens. Mas esse não era o real desejo do seu coração. Era só o desejo da sua ferida. Mas se você ir atrás do real desejo da sua alma, que é ter uma vida de intimidade com o Senhor, você vai perceber que dentro de você, você vai se sentir saciado. Não porque você conquistou as coisas que você desejava ou ansiava, mas porque o desejo da sua alma, que é o Senhor Jesus, agora habita dentro de você. E ele disse que eles saíram dali com uma prática. Aquele homem, ele ia orar, ele ia acordar todos os dias, e a primeira coisa que ele ia fazer era passar 1 hora com Jesus, orando, lendo a palavra, sendo edificado por ela. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ter sua vida transformada. Não porque ele era bom demais, não porque ele estava tendo muitos resultados, não porque ele estava tendo tudo o que o mundo dizia que ele necessitava, mas porque ele estava correndo atrás de uma coisa: a presença do Senhor. E ali ele se sentiu amado, ali ele sentiu que ele não precisava provar nada para ninguém, ali ele percebeu o quanto era bom estar com o Pai. E a partir daquele momento, toda a vida dele foi transformada. Porque ele entendeu que ele não estava mais sozinho e que ele não precisava provar nada para ninguém. Ele só precisava correr atrás da presença do Pai. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso número 19 ao verso de número 22. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19 ao verso de número 22. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós:
Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos libertou e porque o Senhor nos fez livres. Mas de forma especial nós queremos te agradecer pela sua presença nesse lugar, nessa tarde. Por isso eu peço, nesse momento, Espírito Santo, venha sobre nós, quebranta os nossos corações e nos faz entender que nós não estamos sozinhos e de que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós só precisamos construir a nossa vida no Senhor e na sua presença. É isso que nós te pedimos nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Um dos livros que eu mais gosto da palavra de Deus é o livro de Efésios. Eu acho muito interessante esse livro, porque Paulo está dizendo para uma comunidade a importância de entender de que nós não somos o que somos pelo que nós podemos fazer, ou pela família em que nascemos, ou pelo que nós somos aos olhos dos outros, mas sim por aquilo que Cristo fez por nós. A gente percebe, lendo a carta de Paulo aos Efésios, de que aquela igreja estava com um problema. Muitos gentios, pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo, e alguns judeus não achavam que aquelas pessoas eram realmente salvas. Eles até achavam que elas poderiam ser salvas, mas que elas tinham que se apegar às tradições judaicas para que então comprovassem de que a salvação de Cristo Jesus era por parte delas. E sabe o que eu imagino que estava acontecendo aqui? É que os gentios estavam começando a se sentir deixados meio de lado. Eles começaram a se sentir um pouco sozinhos, forasteiros, estrangeiros, como se aquela comunidade não pertencesse a eles. E Paulo está querendo dizer, olha, não importa o que está acontecendo, não importa o que estão falando de vocês, vocês não estão mais sozinhos. Vocês fazem parte da família de Deus. E se tem algo que é importante a gente aprender nas nossas vidas, é isso. Porque vai ter muitas vezes que a gente vai se sentir sozinho. Vai ter muitas vezes que a gente vai achar que ninguém é capaz de entender a gente. Vai ter muitas vezes que a gente vai achar que ninguém se importa. Vai ter muitas vezes que a gente não vai ter o apoio que nós esperávamos nas pessoas. Mas nós não estamos mais sozinhos, pois se somos pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nós fazemos parte da família de Deus. É por isso que no versículo de número 19, Paulo está afirmando para aqueles irmãos, olha, nós não somos mais estrangeiros ou forasteiros, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E quando a gente começa a ter intimidade com esse Senhor que morreu por nós e que nos trouxe nova vida, a gente começa a perceber de que na verdade a família de Deus é muito maior do que a gente imagina. E de que a gente pode sentir o amor de Deus a partir de outras pessoas, mas isso só acontece se a gente está disposto a desfrutar do amor de Deus individualmente. Afinal, o amor que nós temos por Deus acaba nos conectando com aqueles que o amam. Ano passado eu fui fazer um curso de 3 semanas, não era aqui no Brasil, e eu não estou numa situação financeira tão grande. Claro, Deus tem me abençoado de verdade, Deus tem me feito viver coisas que eu nem imaginava viver, mas passar 3 semanas num país onde é tudo pago em dólar, meu irmão, foi uma coisa muito puxada. Eu lembro que eu já tinha ido para os Estados Unidos outras vezes, passear, turistar, e quando você é turista e tem dólar para gastar, todo mundo gosta de você. Todo mundo te atende com um sorriso no rosto, mas o que a gente ouve é de que muitas vezes os americanos eles não são tão receptivos. Quando você está morando na casa junto com eles, morando no mesmo bairro que eles, fazendo as mesmas coisas que eles tendem a excluir quem é de fora e simplesmente se apegar a quem é americano. Enquanto eu estava lá, eu fiquei numa casa com 18 pessoas durante essas 3 semanas para fazer esse curso. Eu ficava pensando, rapaz, eu sou o único estrangeiro lá no meio de 17 americanos. Esse povo não vai me ajudar, não vai fazer nada, não vai me dar carona, eu vou ter que me virar tudo sozinho. Mas sabe o que mais estava me preocupando? Comida. Primeiro, que a gente chega no mercado lá, dá vontade de comprar tudo, né? Cada doce diferente,
Nossa, eu tô com fome mesmo hoje, hein? Tem que pegar rápido. Mas eu salivava quando chegava no mercado. Mas tinha um problema, eu fiz as contas e eu podia gastar $15 por dia com alimentação. Talvez isso possa parecer muito para você, mas para mim é pouco, porque eu como bastante. Estou brincando, é pouco mesmo. Eu falei, Deus, faz multiplicar a comida, faz multiplicar alguma coisa. Mas sabe o que foi interessante? Interessante que quando eu cheguei lá, eu me senti tão amado por aquelas pessoas. Eles me ajudavam em tudo, eles me davam carona. Eles não deixavam eu pagar nada. Quando eu ia no restaurante, eles queriam pagar por mim. Eles ficavam felizes demais por alguém que era do Brasil estar indo lá aprender com eles. E eu fiquei abismado. E naquele momento eu pude entender que não importa para onde eu for, eu sempre vou ter uma família. Porque não importa em qual lugar eu esteja, se tem alguém que crê em Jesus, ele faz parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus também. A gente é irmão em Cristo e juntos a gente pode desfrutar do amor de Deus. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? Como a gente não se conecta com o noivo e como a gente não é amigo do noivo, o noivo não apresenta os amigos dele. E a gente se sente sozinho. Não porque ninguém se importa, não porque ninguém está olhando para nós, mas porque nós não estamos olhando para o Pai. E consequentemente, o Pai não mostra para nós os filhos que Ele quer que a gente entenda que são os nossos irmãos. Só se conecta com a família de Deus quem decidiu se conectar com Cristo e amar Ele de verdade. Eu lembro há uns 7 anos atrás, que foi numa das primeiras conferências que eu fui, que não eram aqui da igreja. E era de uma igreja bem pentecostal. Eu não sei se você já foi em uma igreja que é um pouco mais pentecostal, mas que a gente presbiteriano, a gente fica meio horrorizado, né? O pessoal levanta a mão e acha que é assalto, olha para trás, vê que está acontecendo alguma coisa. As pessoas falam alto, as pessoas cantam alto, cantam com mais paixão, mais veemência. E muitas vezes isso pode assustar a gente. E eu lembro que a primeira vez que eu fui em uma outra igreja, eu fiquei bem assustado. Na verdade, assustado não é a palavra. Eu fiquei um pouco em choque, porque eu não estava acostumado com as pessoas fazendo aquilo, cantando alto, cantando de forma fervorosa, buscando mais da presença do Senhor e demonstrando isso com as suas palavras. E teve uma das coisas que me marcou por completo. É que aqueles irmãos, eles tinham muita sede da volta por Jesus. Eles falavam Maranata direto. Eles ficavam falando o quanto eles ansiavam por ver a face de Deus, o quanto eles queriam que Jesus voltasse. E naquela época eu olhava para mim e pensava assim, rapaz, como que eles querem tanto que Jesus volte? A vida está boa aqui, a vida tá tranquila assim. E vai saber, né? Vai que Jesus volta, vai saber para onde eu vou. Pode parecer inocência para você, ignorância para você, mas eu era assim. Mas sabe o que aconteceu? Aquilo me constrangeu. Eu falei, como que eu sou cristão e eu não anseio Jesus como essas pessoas anseiam? Como que eu sou cristão e eu não anseio pela volta de Jesus como essas pessoas anseiam? Como que eu sou cristão e não entrego a minha vida como essas pessoas estão entregando? E aquilo me fez entender que tinha uma porção em Jesus que eu ainda não conhecia. Que devia ser mais prazeroso do que aquilo que eu estava vivendo. Que devia ser mais intenso do que aquilo que eu já tinha visto. Que era mais completo e que me saciaria mais do que aquilo que eu estava vivendo naquela época. E sabe o que foi interessante? É que um ano e meio depois, eu fui naquela mesma igreja. Eu não ficava mais assustado com as pessoas levantando a mão, com as pessoas falando alto. Eu era uma dessas pessoas. Eu não ficava mais assustado com as pessoas clamando pela volta de Jesus, porque eu estava clamando também. Eu não queria que o culto acabasse rápido para ser o primeiro a sair do estacionamento e sair correndo e sem pegar fila. Eu queria mais da presença de Deus. E sabe o que aquilo me mostrou? De que quando nós nos conectamos mais profundo com o Senhor, isso faz com que a gente perceba que há sempre mais que nós podemos buscar nele. Quando a gente se conecta mais profundo com o Senhor, isso nos leva a se conectar mais facilmente com a beleza das coisas, com o auxílio dos nossos irmãos. E a gente começa a perceber o quanto é bom adorar o Senhor Jesus estando junto com pessoas que são diferentes, com pessoas que agem de forma diferente, mas que ao mesmo tempo têm o mesmo Deus. Quando a gente anseia por isso, a gente para de ter preconceito. Preconceito com quem é pentecostal, com quem não é, com quem é arminiano, com quem é calvinista.
a gente começa só a buscar Jesus, e aí Jesus começa a apresentar os amigos dele para a gente, e a gente entende que a gente não está sozinho. Talvez se você está se sentindo sozinho, eu não quero pôr culpa sobre a sua vida, mas muito provavelmente você não está tão conectado com o noivo, porque quando você se conecta com o noivo e passa a ser parecido com ele, o noivo apresenta os outros amigos dele. A verdade é que a gente só passa a se tornar parte desse corpo, a gente só passa a se tornar santuário do Senhor, se a gente decide estar firmado na mesma base que os outros irmãos. E essa base sempre foi, é e sempre será Cristo. No verso número 20 e 21, o que a gente percebe é que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que todo edifício cresce quando está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e sobre Cristo, que é a pedra angular. E assim nós somos santificados. Já parou para pensar que interessante? Não é só uma parte do edifício que cresce. Ia ficar até meio desproporcional, ia ficar ruim, pode gerar dano para as outras partes. Mas quando juntos nós crescemos na base que é Cristo, nós amadurecemos e percebemos o quanto é bom servir e seguir ao Senhor. Nós só crescemos e amadurecemos de verdade quando Cristo cresce em nós. E a gente passa a edificar outra pessoa para que essa pessoa possa crescer também. Quando a gente começa a viver essa realidade de se entregar a Jesus e se entregando a Jesus a gente se entrega ao outro, a gente cresce junto. E conforme a gente vai crescendo junto, fica mais fácil de crescer, porque está todo mundo crescendo junto em maturidade. Ninguém é melhor, ninguém é pior, é todo mundo igual. E quando a gente serve um ao outro, a gente cresce junto e a gente percebe o amor de Deus nas nossas vidas. Eu lembro que um tempo atrás, eu estava liderando uma célula e eu lembro que tinha um amigo meu que era muito amigo mesmo, amigo desde a infância. E eu estava lá liderando a célula e eu percebi que quando ele começou a perceber que eu estava liderando a coisa de uma forma mais ativa, ele começou a não gostar de algumas atitudes minhas. Mas ao invés dele falar comigo, ele fez o que muitas pessoas acabam fazendo. Ele foi sendo maledicente. Normalmente, quando você está com vontade de falar mal do seu irmãozinho, irmão, é porque tem alguma coisa errada dentro de você. E aí quando você tenta conspirar contra esse irmãozinho, é porque tem uma coisa mais errada ainda. Pastor, como você sabe? Porque isso acontece comigo. Quando eu fico com vontade de falar muito mal do outro para os outros, é porque eu percebo que está faltando um pouquinho de Jesus em mim. E estava acontecendo aquilo com aquele irmão. E eu lembro que as pessoas começaram a falar: Juninho, aquele menino fez isso, 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 e ele falou isso, isso, isso de você. Eu falei assim: não pode ser, ele é meu amigo, eu estava na casa dele ontem, comemos churrasco juntos, vimos um jogo de futebol junto, não pode ser não. Passou uma semana, outra pessoa veio falar: Juninho, aquele menino veio para mim e falou isso, isso, isso de você. Eu falei: não é, está errado, não pode ser, você deve ter entendido errado, não foi isso que ele quis dizer. Até que uma terceira pessoa falou a mesma coisa. Na hora eu fiquei alarmado, pensei: rapaz, vou chamar um presbítero diante de 2 testemunhas, vou exortar ele para ele saber que nunca mais pode falar mal de mim. E eu lembro que eu fui assim pro banho com raiva. Sabe quando você vai pro banho para desestressar? E você a água começa a cair na sua cabeça, e aí Deus começa a falar com você. E normalmente quando Deus fala com você, é bem leve, é bem manso, mas normalmente dá uma puxadinha de orelha, né? E eu falei assim: Deus, eu vou chamar o presbítero lá e vou conversar com ele para ele não fazer mais isso. E aí, naquele momento eu só ouvi a voz de Deus falando assim para mim: não se defenda, só demonstra o amor de Jesus para ele. Eu falei: não, Deus, está errado. Como pode? Fez tudo errado, está falando mal de mim, está contando mentira. Tem que ser disciplinado. Era isso que estava no meu coração. Mas Deus falou: demonstra o meu amor para ele. E eu lembro que para mim foi muito difícil, mas eu ia até ele e ao invés de fingir que nada tinha acontecido, eu ia lá e tentava ser gentil. Ao invés de ficar: não, eu tenho que ser gentil porque não... eu demonstrava o amor dele. Ao invés de falar a mesma coisa que ele falava de mim para os outros, eu ia só demonstrando o amor de Jesus. Foi muito difícil para mim, mas sabe o que aconteceu? Aquele problema parou de acontecer. E sabe o que eu percebo? O que eu percebi? O
porque eu percebi que poucas coisas me fizeram crescer tanto, quanto simplesmente demonstrar o amor para o outro, ainda mais para aquele que estava conspirando contra mim. Quando Cristo começa a crescer dentro de nós, a gente começa a sentir o quanto é bom caminhar com o Senhor. E a gente percebe que nós só crescemos quando a gente se permite agir como Jesus. E quando a gente passa a agir como Jesus, a gente vai participando cada vez mais da família dele. A gente vai construindo a nossa vida no fundamento dos apóstolos, na pedra angular que é Cristo Jesus, e a nossa vida vai sendo transformada. E a gente passa a viver a realidade que Ele tem para nós. Mas a verdade é que nós só podemos viver a realidade de sermos filhos de Deus quando a gente decide pagar o preço por isso e entregar tudo aquilo que não nos convém mais. Há um tempo atrás eu fui comprar um presente para uma pessoa que era muito importante para mim. E eu falei: Deus, por favor, me ajuda, que eu quero comprar um presente legal, de verdade mesmo. Me ajuda, sei lá, aumenta o limite do cartão, faz alguma coisa acontecer. Senhor, confio em você. Eu lembro que eu estava andando assim no shopping. Eu não sei se você tem a mesma dificuldade que eu, mas para mim comprar um presente para alguém é muito difícil. Eu fico pensando, o que essa pessoa vai querer, o que essa pessoa vai gostar. E a pessoa que ia dar esse presente, ela já tinha tudo. Eu não sabia o que eu ia dar para ela. Ela é uma pessoa que tem uns gostos bons, assim, sabe? Eu falei: capaz, será que eu vou comprar uma coisa feia? E eu lembro que eu falei assim: Deus, me ajuda. E Ele falou assim: filho, mais importante do que quanto você vai gastar, é a intenção que você tem no seu coração. E naquela hora me veio assim: olha, eu vou entregar o relógio para essa pessoa. Eu vou falar para ela bem assim: esse relógio que eu estou te dando é para que você possa entender de que eu sou muito grato por todo o tempo que você já investiu na minha vida. Eu falei: é isso. Parece até um relógio michuruca, o significado vai dar certo. E eu lembro que eu comecei a andar assim, vendo as coisas, e eu vi um relógio que me chamou a atenção. Era um relógio um pouco caro, mas eu falei: é esse. E o problema é que quando eu entrei na loja, aconteceu o que normalmente acontece quando a gente vai comprar as coisas presencialmente. A pessoa falou: você gostou desse? E ela vai lá e ela coloca 4 opções, normalmente opções que são mais caras. E eu falava assim: não, eu gostei desse relógio. E a mulher falava assim: não, mas olha, se você gastar um pouquinho mais, você vai ter uma opção muito mais luxuosa. Eu falei, ela perguntou: mas para quem é? Daí, para tal pessoa. Ela falou: mas você tem que comprar uma coisa mais valiosa, se você gosta tanto dessa pessoa. Mas no final eu fui determinado a sair com aquele relógio da loja. Mas enquanto eu estava saindo, Deus foi falando algo ao meu coração. Deus foi falando assim: olha, assim como se você depositasse, investisse um pouco mais de dinheiro, você tem uma opção mais luxuosa, na minha vida de intimidade com você é a mesma coisa. Quanto mais você decide se entregar a mim, mais da minha realidade você vai viver na sua vida. Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Quanto mais um pouquinho você entregar, mais da minha presença você vai vivenciar na sua vida. Talvez possa parecer algo muito simples para você, mas aquilo falou tanto ao meu coração. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser muito bom para então atrair a presença de Deus. E a gente não faz nada. Acontece isso com vocês também? A gente pensa assim: olha, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que servir na igreja, eu tenho que servir na escola, eu tenho que ajudar o meu vizinho, eu tenho que fazer tanta coisa para Deus gostar de mim. Mas sabe o que acontece quando a gente vai se entregando aos pouquinhos? A gente percebe que Ele já nos ama. E conforme a gente vai entregando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, chega uma hora que a gente entrega tudo. E a gente começa a viver toda a realidade que Deus preparou nas nossas vidas. Porque a gente está se tornando morada de Deus. E é assim que a gente cresce. É assim que a gente se torna melhor. É assim que a gente se torna mais satisfeito. A gente apenas cresce e se sente plenamente completo quando o nosso objetivo passa a ser se tornar morada de Deus. E é justamente por isso que lá no verso número 22, Paulo vai dizer que nós estamos sendo edificados juntos, para que juntos nos tornemos morada de Deus por seu Espírito. Olha que bonito. O que Paulo está dizendo aqui, olha, você pode até buscar a Deus sozinho, mas você só vai se tornar morada do Espírito
quando você fizer isso junto de alguém. Você parou para pensar? Que muitas vezes, talvez o nosso maior problema seja que a gente está tentando ser morado do Espírito sozinho, pelas nossas próprias forças. Mas quando a gente compartilha as nossas cargas com os nossos irmãos, quando a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém, e a gente começa a agir como Jesus, e os outros vão percebendo Jesus em nós, e a gente vai percebendo Jesus nos outros, a gente vai crescendo, e juntos a gente vai se tornando morada de Deus, não pelas nossas atitudes, mas pelo desejo do nosso coração, de construirmos a nossa vida que é na base que é Cristo, e saciarmos o anseio da nossa alma, que é a presença do Senhor Jesus. Tem muita gente que está tentando construir a casa sozinho, para que o Santo Espírito possa morar. Mas sabe o que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido é que um lar é muito mais importante do que uma simples construção. Há um tempo atrás estava ouvindo uma mensagem de um casal de missionários. Eles são americanos, eles trabalham aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Teve uma época que eles até moraram em Curitiba, mas hoje a vida deles é no Nordeste. E eles lidam e trabalham com muitas situações, mas por uma boa parte da vida deles, eles sentiram que eles tinham que cuidar dos órfãos. Então eles construíam um orfanato aqui no Brasil e eles cuidavam de algumas crianças. Eram mais de 20 crianças que eles tinham no orfanato. E eles passavam nas igrejas pregando o evangelho, mas principalmente convidando as pessoas a ajudarem, a cuidarem desses órfãos, mas principalmente tentando mobilizar aqui na igreja do Brasil pessoas para adotarem crianças para que aquele lar acabasse. Ele disse que teve um dia que ele foi numa igreja bem grande. Era uma igreja que no culto que ele estava tinha 1.600 pessoas. Ele falou, rapaz, hoje no mínimo uma criança vai ser adotada. Tem 1.600 pessoas aqui para ouvir a mensagem, ouvir o que a gente acha que é bíblico. E ele começou a pregar. No final do culto, o pastor titular daquela igreja veio emocionado e falou assim, nossa, meu irmão, muito obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pela nossa nação. A gente se sentiu tão tocado por toda essa mensagem que a gente quer dizer uma coisa. Essa igreja aqui vai construir um orfanato. E vai ser o maior orfanato dessa cidade. E ela vai cuidar de um número gigantesco de órfãos que tem aqui. E aí naquele momento o pregador ficou meio frustrado, porque entendeu que aquele homem não tinha entendido. Ele falou assim, não sei se você está querendo entender. Eu não vim aqui pregar para que tivessem mais orfanatos. Eu vim pregar para que não tivesse nenhum orfanato. E para que a igreja se mobilizasse para que todos os órfãos sejam adotados e tenham uma família. Sabe por quê? Porque no final das contas, construir um lar é muito mais importante do que construir um edifício para que os órfãos morem. Naquele momento o pastor ficou meio sem saber o que fazer. Ele falou, pastor, vai lá e faz um apelo, vê se alguém quer adotar uma criança. E no final, no meio daqueles 1.600, ninguém decidiu adotar. E aí, aquele pregador, aquele missionário, teve a certeza de que muitas vezes construir um edifício é muito mais fácil do que construir um lar. E muitas vezes é assim que a gente vive a nossa vida com Deus. A gente tenta construir um edifício para que no final das contas, Deus possa habitar. Mas sabe o que é construir um lar? Lar é quando você constrói algo com alguém que não precisa ter casa, não precisa ter estrutura, não precisa ter nada de tão charmoso, nada de tão fabuloso, porque um lar não tem nada a ver com edifício. Um lar tem a ver com relacionamento. E muitas vezes a gente perece por isso, porque a gente não está disposto a construir um lar para Deus. E ficamos simplesmente tentando construir um edifício para Ele. É por isso que ser encontrado por Deus é o único caminho para que a gente possa se encontrar. Eu acabei me estendendo no tempo, por isso essa vai ser a última história que eu vou contar para os irmãos, mas foi algo que aconteceu comigo e que me fez entender muito sobre a minha vida com Deus. Na terça-feira retrasada ou na passada, eu não me lembro mais, eu acordei para vir aqui na reunião de oração às 6h30, eu tive que fazer algumas coisas, eu acabei me perdendo no horário. Eu queria fazer um exercício antes de vir para cá. Eu fui para o passeio público e a minha ideia era vir para a reunião de oração que tem aqui às 14h. Se você nunca veio, você é convidado para isso. E eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou lá, caminho no parque, volto para casa, tomo um banho e vou para a reunião de oração. Eu lembro que eu fui lá, estava caminhando ali no passeio público, e quando eu estava na última volta, eu vi um homem que estava sentado assim.
E eu senti muito forte Deus falando, fala com ele. Eu falei, Deus, hoje não, eu quero ir na reunião de oração. Deixa eu ir. E eu fui andando. E conforme eu fui chegando mais perto, Deus foi falando comigo, fala com esse homem. E de longe, eu não consegui perceber que aquele homem era um morador de rua. Mas conforme eu fui andando para perto, aquilo ficou claro para mim. Eu pensei assim, rapaz, por ele ser um morador de rua, muito provavelmente eu vou ter mais tempo ainda para atender ele, então eu vou embora. Eu lembro que eu tinha passado ele assim, e eu senti no meu coração que eu tinha que voltar. Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir ficar na reunião de oração se eu não voltar e falar com aquele homem. Eu lembro que eu simplesmente sentei do lado dele e eu perguntei, tudo bem? E quando eu perguntei tudo bem, ele olhou para mim assim e ele começou a chorar. Chorava. E começou a contar a história dele. Ele falou, olha, eu tinha casa, tinha tudo, mas 8 meses atrás me roubaram, me espancaram. E agora eu estou aqui, já faz 3 dias que eu não como. E eu falei assim, não, a gente vai resolver isso. Já estava pensando ali em pagar um almoço para ele, pagar uma marmita. Mas aí ele começou a mesma história. Só que agora não eram 8 meses. Faz 3 anos que roubaram a minha mala. Eu falei assim, rapaz, peguei a mentira. Eu aqui doido para ir na reunião de oração. E esse homem mentindo para mim. Eu não vou mais pagar almoço para ele não. Vou comer alguma coisa para mim mesmo. E bem na hora que eu falei isso, eu senti Deus falando muito forte no meu coração. Sabe de uma coisa, meu filho? Mesmo você mentindo, eu continuo te amando. E eu continuo ajudando você quando você precisa. Eu falei, tá bom, Deus, entendi. E aí eu fui e falei, olha, vamos lá comprar alguma coisa. Eu falei, só que eu tenho que ir rápido, porque daqui a pouco eu tenho que estar no lugar onde eu trabalho, que é lá numa igreja. Daí ele falou, tudo bem, vamos rápido. E eu lembro que eu comprei as coisas para ele ali, dei a comida para ele, dei a bebida para ele. E ele falou assim, olha, eu sei que você me deu comida, mas eu quero ir aí nesse lugar que você falou. Eu falei, que lugar que eu falei? Na igreja. Eu falei, sério, você quer ir na igreja? Então nós vamos lá comigo hoje. Só que tem uma coisa, eu tenho que voltar para casa tomar banho. É ali no Largo da Ordem, você sabe onde fica? Ele falou, é ali perto da Rui Barbosa? Eu falei, não é perto da Rui Barbosa. Eu falei, olha, você vai andar 3 quadras para cá e 2 para lá e você vai estar no lugar. Mas ele não estava tão bem. Ele falou, então é lá perto da Rui Barbosa? Eu falei, não é perto da Rui Barbosa. Ele falou, então me leva lá. Eu falei, cara, eu tenho que tomar banho antes. Ele fez assim, então eu espero aqui, você vem me buscar e você me leva para a igreja. E sabe o que aconteceu? Eu fui tomar banho e eu fui voltar para a praça e falar, rapaz, esse cara não vai estar lá. Ele vai ter ido embora, até parece, já dei o que ele queria, já dei as coisas para ele comer, já dei um negócio para ele beber, ele não vai estar lá. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, aquele homem estava ali. A gente veio, entrou aqui na igreja, ele já tinha me mostrado algumas cicatrizes que ele tinha, ele claramente tinha algum problema, tinha algum vício. E eu falei para ele, olha, eu só vou fazer a abertura, você fica sentado aqui, e aí depois a gente vai ligar para um 56 para você ter um lugar onde você dormir hoje, para você não dormir na rua. E ele falou, tudo bem. Mas quando eu parei de falar, sabe o que esse homem fez? Sentado ali naquele banco, ele colocou a mão na cabeça e começou a chorar. Eu olhei para ele e falei assim, por que você está chorando? E ele olhou para mim e falou, sabe por que eu estou chorando? Porque hoje eu fiz um amigo. Naquela hora, meu irmão, eu não sabia o que fazer. A vontade que eu tinha era de enfiar a cara dentro do banco, assim. Porque eu percebi o quanto existem muitas pessoas que só precisam de um amigo. E naquela hora Jesus falou comigo, muito claro. Ele falou assim, Juninho, se você continuar sendo meu amigo, eu vou continuar te mostrando outros amigos, para que você possa viver o Evangelho junto de mim. No final das contas, eu não sei onde ele está hoje. Falei para ele, se ele precisasse, ele podia bater aqui e falar do pastor Juninho e a gente ia dar um jeito de ajudar ele, mas ele não veio, não aconteceu. Não sei se ele voltou para a rua, não sei se ele melhorou. Mas sabe qual foi a verdade? A verdade é que aquilo me ensinou muito mais e fez muito melhor para mim do que fez bem para ele. E quando a gente entende isso, quando a gente se conecta com o noivo e a gente entrega a nossa vida a ele, a gente se sente satisfeito, porque o anseio da nossa alma é saciado. E aí a gente não precisa ter muitos bens, a gente não precisa ter muitas coisas, e a gente entende que na verdade a gente não tem muitas necessidades, porque sabe qual é a nossa maior necessidade? É simplesmente ser amigo daquele que morreu por nós, e ter o desejo da nossa alma saciado, quando nós buscamos a ele. Por isso nesse momento eu queria
que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. E se de alguma forma essa mensagem falou com você, se você sente que você está indo atrás de muitas coisas, fazendo muitas coisas e ao mesmo tempo não se sente satisfeito, se você percebe que talvez você esteja correndo atrás de muitos desejos e muitos objetivos e que você não tem tanto corrido atrás da presença de Deus, eu queria que você colocasse suas mãos para frente assim, como se fosse receber algo do Senhor, porque eu quero orar por você nessa tarde. E eu creio que essa resposta que você deu vai ser suficiente para que o Senhor te dê uma fome, para que você possa buscar eles todos os dias da sua vida. Vou orar por você. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa tarde abençoada, te agradecemos porque o Senhor está conosco, o Senhor permanece com a gente em todos os momentos. Eu quero te agradecer, Pai, porque em Ti nós temos a nossa real necessidade saciada. Por isso eu oro, Pai, por esses irmãos que estão aqui, pelos irmãos que acompanharam o culto de forma online. E o meu desejo é, Pai, para que esses irmãos possam permanecer buscando o Senhor todos os dias. E que eles não corram atrás de objetivos, que eles não corram atrás de outros desejos, que o principal foco deles seja correr atrás do Senhor. E que eles percebam, então, as suas vidas, Pai, sendo cheias do Seu Santo Espírito. Que eles sejam completamente saciados por Ti. E que o Senhor os ajude a cada dia mais a construírem a sua vida no Senhor. Para que eles sejam amigos do Pai. E para que o Pai apresente a eles outros amigos. Para que juntos possamos entender que nós somos forasteiros ou estrangeiros. Mas que no Senhor nós não estamos sozinhos. E de que juntos estamos nos tornando morada do Espírito. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.